Sobreviver ao inverno medieval não era apenas uma questão de preparo individual. Não importava o quão bem construída fosse uma casa, ou o quanto uma família tivesse armazenado comida, se estivessem completamente isolados, suas chances de sobreviver diminuíam drasticamente. O frio extremo não perdoava erros. E, muitas vezes, nem mesmo o preparo era suficiente diante de semanas seguidas de neve, vento e temperaturas congelantes. Foi por isso que as comunidades medievais desenvolveram algo ainda mais poderoso do que qualquer técnica de isolamento ou aquecimento. Elas desenvolveram sistemas de cooperação. Durante o inverno, as aldeias funcionavam como um único organismo. Cada família dependia das outras, e essa dependência não era vista como fraqueza, era a base da sobrevivência. Em períodos de frio intenso, o isolamento social podia ser fatal. Por isso era comum que vizinhos verificassem diariamente se todos estavam bem. Pessoas idosas, doentes ou famílias com crianças pequenas recebiam atenção especial. Alguém sempre passava para garantir que o fogo ainda estivesse aceso, que houvesse comida suficiente e que ninguém estivesse em risco. Esse tipo de vigilância constante salvava vidas. Se o fogo de uma casa se apagasse durante a noite, o frio poderia tomar conta rapidamente. Sem ajuda, reacender as chamas em meio a uma nevasca seria extremamente difícil. Mas, com vizinhos atentos, esse problema era resolvido antes de se tornar fatal. Outro aspecto importante era o compartilhamento de recursos. Quando a lenha começava a escassear, muitas famílias se reuniam em um único espaço. Em vez de manter várias fogueiras pequenas, concentravam-se em uma maior. E isso economizava combustível e aumentava a eficiência do aquecimento. Além disso, cozinhar coletivamente reduzia o consumo de lenha. Uma única preparação de alimento podia alimentar várias pessoas. Esses encontros não eram apenas práticos. Eles também ajudavam a manter o moral elevado. O inverno não era apenas fisicamente desafiador. Ele também afetava o estado emocional. Meses de escuridão, frio e isolamento podiam ser extremamente difíceis. Reunir-se com outras pessoas, conversar, compartilhar histórias e trabalhar em conjunto ajudava a manter a mente ocupada e o espírito forte. As tarefas do dia a dia continuavam, mas eram adaptadas para o ambiente interno. Mulheres frequentemente se reuniam para fiar lã, costurar roupas e preparar alimentos. Essas atividades geravam calor adicional e permitiam a produção de itens essenciais. Homens se dedicavam à manutenção de ferramentas, reparos e planejamento para a próxima estação. Nada era desperdiçado. Tudo tinha um propósito. Até mesmo a organização dentro desses espaços coletivos seguia uma lógica precisa. As áreas mais próximas ao fogo eram reservadas para aqueles que mais precisavam de calor. Crianças, idosos e pessoas doentes ocupavam essas posições. Adultos saudáveis ficavam mais afastados. Essa distribuição não era discutida. Era compreendida por todos. Era uma regra silenciosa que ajudava a proteger os mais vulneráveis. Outro elemento interessante era a presença dos animais. Durante tempestades mais severas, não era incomum que alguns animais fossem levados para dentro das casas. Além de protegê-los, isso aumentava a temperatura interna. O calor gerado pelos animais contribuía para aquecer o ambiente. Claro, isso trazia desconfortos, como odores e falta de espaço, mas novamente, a sobrevivência vinha antes do conforto. A eficiência também era essencial nas atividades externas. Sempre que alguém precisava sair, seja para buscar água, verificar o gado ou coletar lenha, o fazia da forma mais rápida possível. Ninguém ficava exposto ao frio por mais tempo do que o necessário. O calor do corpo era um recurso precioso, e cada minuto ao ar livre representava uma perda significativa desse calor. Para tarefas mais perigosas, como ir até fontes de água congeladas ou enfrentar tempestades, existia uma espécie de revezamento. As responsabilidades eram distribuídas entre os membros da comunidade. Isso evitava que uma única pessoa fosse exposta repetidamente às condições mais extremas. Era uma forma de dividir riscos.
Durante as noites mais severas, algumas comunidades adotavam sistemas de vigilância. Nem todos dormiam ao mesmo tempo. Alguns permaneciam acordados para cuidar do fogo e observar possíveis problemas. Se algo desse errado, como o fogo apagar ou uma parte da casa ceder com o peso da neve, havia alguém pronto para agir imediatamente. Essa organização aumentava significativamente as chances de todos sobreviverem até o amanhecer. Outro aspecto fundamental era a troca de informações. As pessoas compartilhavam constantemente o que sabiam. Se alguém descobrisse uma forma mais eficiente de armazenar alimentos, melhorar o isolamento ou economizar combustível, essa informação se espalhava rapidamente. O conhecimento era coletivo, e isso fazia toda a diferença. Ao longo dos anos, essas práticas foram sendo refinadas. Cada inverno ensinava algo novo. Cada dificuldade enfrentada se transformava em aprendizado. E esse aprendizado era transmitido para as próximas gerações. Assim, mesmo sem tecnologia avançada, essas comunidades desenvolveram sistemas altamente eficientes de sobrevivência. No fim das contas, o inverno medieval não era apenas uma prova de resistência física. Era um teste de adaptação, inteligência e cooperação. As pessoas que sobreviveram não eram necessariamente as mais fortes. Eram aquelas que sabiam observar, aprender e trabalhar juntas. Enquanto castelos de pedra podiam se tornar geladeiras gigantes, as simples cabanas de camponeses se transformavam em refúgios eficientes. Não por acaso, mas por necessidade. Cada detalhe, desde a construção da casa até a forma de dormir, vestir e se alimentar, era pensado para enfrentar o frio. Nada era aleatório. Tudo tinha um propósito. E talvez essa seja a maior lição deixada por essas pessoas. Sobreviver não depende apenas de recursos. Depende de como você usa o que tem. Depende da sua capacidade de se adaptar. E, acima de tudo, depende das pessoas ao seu redor. Porque, no fim, o inverno não era vencido por indivíduos. Era vencido por comunidades inteiras. E quando a primavera finalmente chegava, trazendo o degelo e o retorno da vida, ela não representava apenas o fim do frio. Representava a vitória de todos aqueles que conseguiram resistir. Uma vitória construída com esforço, inteligência e cooperação.